Então, pessoal, vamos dar início ao nosso curso de contabilidade geral aí. Nesse bloco, nós vamos iniciar estudando os aspectos introdutórios da nossa disciplina. Então, nós vamos ver aí desde os aspectos, iniciando aí o conceito, né? Conceito de contabilidade, parte do campo de aplicação, o objeto de estudo, quais são os objetivos da ciência contábil, da contabilidade. Além disso, estudaremos quais são os usuários, todos esses aspectos introdutórios básicos que são necessários para que nós possamos ter uma base, né, teórica, para que na sequência do curso nós possamos evoluir a passos lentos, mas sempre bem embasados, tranquilo? Então a gente não pode ficar com receio aí da nossa disciplina de contabilidade, porque realmente não é uma disciplina muito fácil, né, pessoal? Considerada aí com outras disciplinas, mas com calma, tem que ter paciência mesmo. Às vezes o aluno está acostumado, vamos dar um exemplo aqui, um direito lá, um assunto do direito que você é mais teórico, você ali memorizou, entendeu a sistemática, você vai acertar as questões. Às vezes em contabilidade tem muitos detalhezinhos que são mais difíceis realmente da pessoa aceitar, digamos assim. Mas se você aceitar determinadas verdades, você vai se dar bem na disciplina de contabilidade. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos para o nosso curso aqui. Contabilidade geral, né? Uma breve apresentação, e para quem não me conhece, atualmente eu exerço o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União. Tive outras aprovações aí, a maioria das minhas aprovações foram na área do controle mesmo, tribunais de contas, enfim. Eu sou formado em Ciências Contábeis lá pela Federal de Santa Maria. Tenho duas especializações aí, pessoal, que eu pude realizar aqui em Brasília. Uma na ESAF, uma especialização em finanças públicas, com ênfase em administração financeira orçamentária, né? E uma especialização em auditoria financeira pela Universidade de Brasília, convênio aí com o Instituto Cerzedelo Correia, né? A escola lá do Tribunal de Contas da União. Então, ambas as especializações aí foram bem interessantes. Quem ainda não curtiu a nossa página, aí para ficar ligado em todas as nossas atividades, entra lá, facebook.com.br/professor Gilmar Possati. Praticamente toda semana aí nós inserimos dicas novas, alguns assuntos aí relacionados à sua preparação nas disciplinas de contabilidade geral e também contabilidade pública. Instagram, @professor Gilmar Possati, e também o nosso canal Contabilizando aí. Toda semana, pessoal, estamos disponibilizando novas dicas aí. Estamos com um projeto lá dos CPCs, né, detonando CPCs, toda semana uma dica nova. Vamos iniciar aí também disponibilizando, acho que agora já em fevereiro, algumas dicas para o exame do Conselho Federal de Contabilidade. As dicas já foram gravadas e já vão começar a disponibilizar lá no nosso canal Contabilizando. Então, se você não se inscreveu, vai lá, entra nos links aí que tem nas nossas aulas demonstrativas e entra lá, tá bom? Meu e-mail para contatos é professor.possati@gmail.com. Beleza? Antes de iniciarmos aqui, pessoal, vem aqui comigo. Eu gosto de colocar aí na aula sempre uma reflexãozinha, geralmente, principalmente nas primeiras aulas aí dos nossos cursos, eu coloco uma reflexão aí, uma frase de motivação, porque às vezes o pessoal vai lá, senta na cadeira e está um pouco desmotivado, e às vezes uma simples frase de motivação, uma imagem ali, já te traz para cima, né, pessoal, e você já senta mais animado, beleza? Então vamos ver a reflexão aí que eu sempre coloco na primeira aula dos nossos cursos, beleza? Vamos lá. Essa é uma frase, pessoal, é um provérbio chinês que fala o seguinte:
Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Esse provérbio, pessoal, eu acho muito interessante e ele advém dessa parábola aqui, ó, a parábola do velho lenhador, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo antes de nós partirmos para o fight mesmo. Certa vez, um velho lenhador, conhecido por sempre vencer os torneios que participava, foi desafiado por um outro lenhador jovem e forte para uma disputa. A competição chamou a atenção de todos os moradores da localidade. Muitos acreditavam que finalmente o velho perderia a condição de campeão dos lenhadores em função da grande vantagem física do jovem desafiante. No dia marcado, os dois competidores começaram a disputa, na qual o jovem se entregou com grande energia e convicto de que seria o novo campeão. De tempos em tempos olhava para o velho e às vezes percebia que ele estava sentado. Pensou que o adversário estava velho demais para a disputa e continuou cortando lenha com todo vigor. Ao final do prazo estipulado para a competição, foram medir a produtividade dos dois lenhadores e, pasmem, o velho vencera novamente por larga margem aquele jovem e forte lenhador. Intrigado, o moço questionou o velho. Não entendo, muitas das vezes quando eu olhei para o senhor durante a competição, notei que estava sentando, descansando e, no entanto, conseguiu cortar muito mais lenha do que eu. Como pode? Todas as vezes que você me via sentado, eu não estava simplesmente parado, descansando. Eu estava amolando meu machado. Veja, pessoal, que interessante essa parábola aí do velho lenhador, e ela é muito interessante para nós que estamos nos preparando para concursos públicos. Então, nesse exato momento, o que nós estamos fazendo, pessoal? Nós estamos amolando o nosso machado. Quanto mais afiado vai ser o machado, mais fácil vai ser a sua caminhada e a sua trajetória rumo à aprovação. Você vai chegar lá na prova afiado, as questões vão ser muito mais fáceis de serem matadas, né? De acertar as questões. Beleza? Então, moral esse, e vamos partir para o combate aproximado aqui da nossa contabilidade geral. Beleza? Vamos lá então. Aspectos introdutórios, pessoal. Vamos lá. Obviamente que nós temos que iniciar pelo conceito de contabilidade. O que é contabilidade, pessoal? Esse é um conceito aí oficial que qualquer livro de contabilidade que você pegar doutrina, né, de contabilidade, os autores colocam esse conceito e obviamente que nós vamos usá-lo também, até porque a gente não vai inventar nada aqui, né, pessoal? Vamos usar aquilo que é considerado ser o conceito oficial. Ele foi extraído lá do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, lá pelos idos de 1924. Esse conceito fala o seguinte: contabilidade é a ciência. Olha que interessante, pessoal. É a ciência, primeiro ponto importantíssimo aí. Então, contabilidade é uma ciência. Vem comigo aqui. Contabilidade, pessoal, é uma ciência e é uma ciência social. Muitos alunos acham que contabilidade, por envolver números, é uma ciência exata, mas não, né, pessoal? Contabilidade é uma ciência social. Ela envolve o estudo do patrimônio das empresas, conforme nós veremos aí na sequência. Então, ela não tem nada de exato, não é uma ciência exata, não. É uma ciência social. Então, esse é um primeiro ponto que pode vir a ser exigido em prova. Esses aspectos introdutórios, eles não costumam, ultimamente, a tendência de não ser exigido na sua prova, mas é claro que é importantíssimo para quê? Para a gente, na nossa caminhada aí, para pegar as bases teóricas que facilitam o nosso estudo na sequência, tá bom? Então, contabilidade é uma ciência social, esse é o primeiro ponto, não é ciência exata. Outro detalhe que já foi explorado em prova: contabilidade é a arte das contas, enfim, qualquer outra palavra, a arte é a técnica que estuda o patrimônio. Não, contabilidade é
ciência, é uma ciência. Tanto é que a graduação, né, pessoal, é em ciências contábeis, ela é uma ciência, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso conceito. Então, contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro. Então, pessoal, como ciência, né, qualquer ciência, ela estuda e também pratica. No caso da contabilidade, ela estuda e pratica o quê? Todos os fenômenos aí econômicos que afetam o patrimônio das entidades, né? Executa lá funções que ao longo do nosso curso nós detalharemos aí com os devidos detalhes. Então ela estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos. Então a contabilidade ela orienta, controla e registra os atos e fatos. Beleza? Isso é para quê? Para atingir a sua finalidade, que logo na sequência nós vamos detalhar, tá bom? Dos atos e fatos de uma administração econômica. Beleza? Então esse é o nosso conceito aí, digamos, o conceito oficial, presente em todas as doutrinas aí contábeis e pode vir a ser explorado. Não é uma tendência, mas já pode ser um ponto aí de exigência em prova, beleza? Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. É isso aí que basicamente você deve saber sobre o conceito de contabilidade. Lembrando aqui que não é arte, não é técnica, não é nada nesse sentido, se vir, estará errado. É uma ciência social. Não é uma ciência exata. Tá bom, pessoal? Ela é uma ciência social. Tá bom? Vamos prosseguir então aqui. Bem, pessoal, o objeto de estudo da contabilidade. O objeto, pessoal, é simples. É o patrimônio. O patrimônio das entidades privadas, né? O objeto da contabilidade geral é o patrimônio. Beleza, pessoal. Mas o que a contabilidade entende por patrimônio? Basicamente, pessoal, o patrimônio é o conjunto de bens mais direitos e as suas obrigações. Então, é os bens e direitos da entidade e as obrigações. Beleza, pessoal? Esse é o detalhe aqui. Isso. Agora a gente vai ver aqui na sequência o que são bens, o que são direitos e o que são obrigações. Apesar que a própria semântica da palavra ela já nos indica, né, pessoal? Só para a gente detalhar aqui de maneira mais técnica, né? O que é considerado bem para contabilidade. Bens, pessoal, são itens avaliados em moeda capazes de satisfazer as necessidades das entidades, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Então, exemplo aí, pessoal. Exemplo de bem. Tranquilo, né? Um veículo utilizado na atividade da empresa, né? Na atividade que mais, pessoal? Um terreno, né? Enfim, veículo, terreno, um edifício lá, um prédio, né? Das instalações da empresa, tudo isso são bens. Eles são avaliados em moeda e são capazes de satisfazer as necessidades das entidades. Por exemplo, um veículo. O veículo é utilizado para transporte, né, pessoal? Então, qual a necessidade das entidades? Elas precisam se transportar, enfim, transportar mercadorias, pode ser um caminhão aqui para entrega, né, pessoal,
uma determinada fornecimento de mercadoria, por exemplo. Então, é um bem, ele é avaliado em moeda, né? Um veículo ele é avaliado em moeda, e ele é capaz de satisfazer as necessidades das entidades, beleza? Então, esse é o conceito aí, o entendimento sobre o que é um bem. Direitos são os valores a receber de terceiros gerados por meio de operações da entidade. Exemplo aí, pessoal, de direitos. Nós temos aí as famosas duplicatas a receber, contas a receber. Vamos colocar contas a receber, duplicatas a receber, né? É um direito que a entidade tem contra um terceiro, né? Gerado aí por meio das operações da entidade. Então, por exemplo, a entidade fez uma venda a prazo, vem comigo aqui. Por exemplo, a entidade, para dar uma quebrada aí na tela, né, pessoal? A entidade fez uma venda a prazo, né? Uma venda de mercadoria. Essa venda gerou o quê? Gerou um direito, porque o cliente lá, ele recebeu a mercadoria e ele vai efetuar o pagamento, por isso que ele recebe uma duplicata. Então, uma duplicata a receber, uma conta a receber desse cliente é o quê? É um direito que a empresa tem contra esse cliente, beleza? Bem tranquilinho o conceito, né? O entendimento do que seria um direito. Então, por exemplo, quando a entidade contrata um seguro, né? Isso você tem direito a um prêmio de seguros, né? Isso aí também gera um direito, beleza? Tranquilinho, né? Vamos lá, volta aqui. Bens, direitos e, por fim, as obrigações, que representam as dívidas, né, pessoal? Representam as dívidas que a entidade contrata junto a terceiros, não é mesmo? Um exemplo clássico aí, as próprias, já que nós usamos aí contas a receber, as contas a pagar. Aqui é o contrário, pessoal, vem comigo aqui. Aqui é o contrário. A empresa foi lá e adquiriu um veículo, por exemplo. Ela foi lá e adquiriu o veículo, só que ela não pagou à vista, ela pagou a prazo, beleza? O que acontece? Ela vai ter uma obrigação, uma dívida com lá a concessionária do veículo, por exemplo. Não é mesmo? Então ela vai ter uma conta a pagar, de maneira genérica, o mais correto aí, né, pessoal? Um financiamento a pagar. Vai gerar uma dívida. Beleza, né? Tranquilinho. Até agora, água na canela, né? Vamos lá. Então, as obrigações representam as dívidas que a entidade contrata junto a terceiros. Exemplo, em contas a pagar, empréstimos a pagar, financiamentos a pagar. Então, pessoal, por meio da contabilidade, nós podemos ter todo esse controle do patrimônio, dos meus bens, dos meus direitos e das minhas obrigações. Beleza? Essa é o objeto de estudo da contabilidade, é o patrimônio das empresas. Beleza? Por meio desse controle, ela vai lá conseguir saber qual o quantitativo de mercadorias que vai estar lá no estoque. Nós demos aí o exemplo de bens, quantos veículos ela possui, né, pessoal? Quais foram as despesas realizadas pela empresa, receitas, enfim, ela vai controlar todo o patrimônio. O objeto de estudo é o patrimônio. Qualquer coisa diferente disso na sua prova você pode marcar errado, beleza? Vamos ver uma questão aí de prova para exemplificar como pode ser exigido na sua prova. O objeto da contabilidade é questãozinha simples, pessoal, uma questãozinha aí para nós fixarmos o conhecimento. Conforme aí nós acabamos de estudar, o objeto da contabilidade é o quê? O patrimônio das entidades. Aí você pode ver aí, pessoal, uma prova de auditor fiscal exigindo conhecimento do objeto da contabilidade. Vocês vão ver aí na sequência, pessoal, que por mais que pareça simples esse tipo de exigência, cai em provas de todos os tipos de carreira policial,
os tribunais, fiscal, esse exemplo aqui da nossa questão, 2014, lá no concurso no concurso da contadoria lá do estado do Rio Grande do Sul, caiu também, da CAGE, né? Caiu uma questão sobre o objeto da contabilidade. Então, é aquela questão fácil que você jamais deve errar. Às vezes está lá naquela função CPC, os negócios mais avançados, e não se preocupa com as questões que vão ser fáceis, porque toda a prova, pessoal, ela vai ter questões fáceis, questões de nível médio e questões complexas, né? No caso da contabilidade lá, aquelas entendimentos lá sobre os pronunciamentos contábeis, alguns detalhes mais avançados. Só que então, essas questões fáceis, nós não podemos errar, que é justamente sobre esses aspectos introdutórios, alguns tópicos que são clássicos de exigência. Dentro dos aspectos introdutórios, o tópico que é mais exigido é justamente esse sobre o objeto de estudo da contabilidade. Saber isso, além de ser básico para o entendimento da disciplina, é algo que pode ser exigido com certeza aí na sua prova, e aquela questão que você não pode errar. Se errar, vai ter que acertar depois aquela questão altamente complexa lá, porque todos os seus concorrentes aí, eles vão acertar esse tipo de questão. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Objeto da contabilidade, um patrimônio, né? Então, gabarito aí, opção A, sem maiores problemas. Aí depois vem a apuração do resultado das entidades. Não é esse o objeto da contabilidade. Planejamento contábil, não. Controle e planejamento das entidades, não. O fornecimento de informações a seus usuários de modo geral. Isso aqui, pessoal, é um objetivo, que é o próximo tópico que nós vamos estudar aí. Logo na sequência nós vamos ver aí o objetivo da contabilidade. Campo de aplicação, pessoal. Campo de aplicação, mais um aspecto introdutório tranquilo de estudar e básico, né? Nós temos que saber qual é o campo de aplicação. E tem essa palavrinha aí que muitas pessoas, no primeiro contato da disciplina, ficam até espantadas. Pô, o que é azienda? Né? O campo de aplicação, pessoal, são as aziendas. E o que são aziendas? O que é esse termo? Esse termo, pessoal, é um termo que veio lá da contabilidade, lá da Itália, da escola italiana, que nós estudamos em teoria da contabilidade. Lá na escola italiana vem esse termo, aziendas, e acabou que esse termo ficou aí conhecido globalmente. E até hoje, às vezes, costumam até frequentar as provas esse termo. Então, quando falar qual é o campo de aplicação da contabilidade, são as aziendas. E o que são aziendas, pessoal? A azienda, ela surge quando nós temos um patrimônio, e esse patrimônio, ele é gerido, há uma gestão sobre esse patrimônio, ele é gerido de maneira organizada, beleza? Então, as aziendas é um patrimônio gerido de maneira organizada. Então, tá valendo aí, pessoal? Tudo tranquilo? Então, as aziendas são entidades, né? São as próprias empresas aí, só com esse nome aí que nós pegamos lá da escola italiana. Então, a aplicação da contabilidade, esqueminha que eu coloco no nosso material em PDF. A contabilidade, pessoal, ela se aplica tanto nas entidades que possuem fins lucrativos, como também nas entidades em que não há fins lucrativos, beleza? Tanto nas entidades com fins lucrativos, como nas entidades sem fins lucrativos. Exemplos de entidade com fins lucrativos, exemplo clássico aí, né, pessoal? As empresas comerciais, as empresas industriais. Entidades sem fins lucrativos, associação, um município, né, por exemplo. Então, a contabilidade se aplica aí às aziendas, tanto com fins lucrativos, como entidades sem
fins lucrativos. Cabe destacar aí, né, pessoal, que a gente encontra também na doutrina, vocês vão ver lá, que o campo de aplicação da contabilidade são as entidades econômico-financeiras. Econômico-financeiras. Se vocês se depararem com uma questão que fala lá, o campo de aplicação da contabilidade são as entidades econômico-financeiras. Ok. O campo de aplicação são as aziendas, assim considerada um patrimônio gerido de forma organizada. Ok, perfeito. Beleza, pessoal? Então veja aí que o campo de aplicação é bem tranquilo. São as aziendas, esse termo aí pode parecer estranho, mas veio lá da escola italiana e ele significa que é um patrimônio gerido de maneira organizada. Mais modernamente, nós encontramos aí na doutrina e nas provas que o campo de aplicação são as entidades econômico-financeiras. Beleza? Superado aí, então já vimos conceito, ciência social, né? Que está relacionado aí com o controle do patrimônio, que patrimônio é o objeto de estudo e o patrimônio envolve os bens, mais direitos e as obrigações. Beleza? E o campo de aplicação são as aziendas, são as entidades econômico-administrativas. Tá valendo aí, pessoal? Tudo tranquilinho? Então vamos dar sequência aqui no nossos aspectos introdutórios. Vamos partir agora então para a finalidade. Qual a finalidade da contabilidade, pessoal? Basicamente aí, pessoal, a contabilidade ela possui duas finalidades. A primeira finalidade é controlar o patrimônio administrado. Então, a finalidade de controlar o patrimônio administrado e, além disso, a segunda finalidade básica aí é fornecer informações. Sobre o que? Informações sobre a composição e as variações patrimoniais, sobre o resultado das atividades econômicas, né, desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Então essas são as duas finalidades básicas aí da contabilidade. Tendo em vista que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, não é mesmo? Que nós estudamos aí anteriormente, a finalidade não poderia ser diferente, né, pessoal? A contabilidade, como objeto é o patrimônio, qual a finalidade? Controlar o patrimônio administrado das aziendas, das entidades econômicas administrativas do seu campo de aplicação. E fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, toda essa dinâmica patrimonial, o que entrou um veículo, eu fiz uma despesa, eu paguei um salário, né, pessoal? Então, essas questões também sobre o resultado das atividades econômicas, né? Tudo que entrou de receita, o que saiu de despesa, qual foi o meu resultado econômico? Eu tive um lucro, eu tive um prejuízo, e tudo isso estará evidenciado aí, né? É uma finalidade da contabilidade. Beleza? Então, pessoal, finalidade tranquilinho, né? Controlar o patrimônio e fornecer informações. Tranquilo, vejo que nós estamos caminhando aqui e tudo começa a fazer sentido. Começamos lá no conceito, a ciência, beleza? O objeto, o patrimônio, conjunto de bens mais direitos mais obrigações, beleza? Campo de aplicação, aziendas, entidades econômicas administrativas. Finalidade, controlar o patrimônio e fornecer informações. Mas para quem que a contabilidade fornece informações? Aí nós já vamos fazer um link para o próximo tópico nos aspectos introdutórios aqui da nossa disciplina. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá dar sequência ao nosso estudo aqui. Funções, pessoal, mais um aspecto introdutório aí importantíssimo.
que nós devemos saber. Nós temos duas funções, pessoal. Nós temos a função administrativa, que está totalmente ligado aqui, né, pessoal? A função administrativa está relacionada aqui, né, ao controle do patrimônio. Veja que tudo vai começando a fazer sentido, né? Então, nós temos a função administrativa, né? E essa função ela está relacionada ao controle do patrimônio. E nós temos a função econômica. Essa função econômica ela está relacionada à apuração do resultado líquido. Então, tem um termo aqui que às vezes pode aparecer na sua prova, que não é do nosso conhecimento comum, que é o rédito. O que é rédito, pessoal? Nada mais é do que o resultado líquido. Esse rédito ele pode ser um lucro, né? Ele pode ser positivo, e nesse caso nós vamos ter um lucro. Ou esse rédito, ele pode ser negativo, e nesse caso nós vamos ter um prejuízo. Belezinha? Então, duas funções. Função administrativa, controle do patrimônio, e função econômica, apuração do resultado líquido. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá ver uma questãozinha então que caiu em prova aí. Sobre conceitos, objeto, função e objetivos da contabilidade, analise as afirmações a seguir. 1. O principal objetivo da contabilidade consiste em identificar as contas de apuração dos custos e resultados. E aí, pessoal? Isso aí tá certo ou tá errado esse item 1 aí? O principal objetivo da contabilidade consiste em identificar as contas de apuração dos custos e resultados. Isso aí tá errado, né, pessoal? Isso aqui está errado. Conforme nós estudamos anteriormente, pessoal, o principal objetivo da contabilidade é o quê? Fornecer informações úteis para o quê? Para a tomada de decisão. Dos usuários que nós veremos aí na sequência. Fornecer informações úteis aí para tomada de decisão, enfim, geralmente para tomada de decisão. Esse é o principal objetivo aí da contabilidade, né? E controlar o patrimônio e fornecer informações, né? Objetivo, finalidade. Vamos lá para o item 2. A função administrativa tem por objetivo o controle do patrimônio. Perfeito, né, pessoal? Isso aqui tá certo. Realmente, a função administrativa ela está relacionada ao controle do patrimônio, né? Então, esse itemzinho aqui tá certo. 3. O objeto da contabilidade é o patrimônio, que compreende apenas a parte positiva do balanço. Não, pessoal. O que é isso aqui? Parte positiva. Então, lá nós vamos ver na sequência e no próximo bloco de aula que o patrimônio ele possui uma parte positiva e ele possui, que são meus bens mais direitos, e ele possui uma parte que é negativa, que envolve o que? As minhas obrigações. Beleza? E como nós vimos aí, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Perfeito. Até aqui tudo bem. Até aqui estaria certo o item. Agora ele fala que compreende apenas a parte positiva do balanço. Não, ele não compreende apenas a parte positiva do balanço. Ele compreende a parte positiva do balanço, que são os meus bens mais direitos, e ele
compreende também as minhas obrigações. Então, patrimônio, que nós vimos aí, realmente é objeto da contabilidade, só que ele envolve os meus bens e direitos e as minhas obrigações. Então, esse item aqui, ele está errado, tá bom? Item 4. Os bens corpóreos e os incorpóreos são classificados no passivo. Bens, né, pessoal? Bens são o quê? É um aspecto positivo do patrimônio. E os bens, eles são classificados onde? No ativo. Nós vamos ver isso aí na sequência, no próximo bloco aí da nossa aula. Os bens corpóreos e incorpóreos são classificados no ativo. Beleza? Os bens fazem parte do ativo da empresa. É justamente essa parte positiva aqui citado no item 3. E os bens, eles podem ser corpóreos ou incorpóreos, né? Eles podem ser materiais e imateriais, tangíveis ou intangíveis. Isso aí nós vamos detalhar aí na sequência do nosso curso. Então, esse itemzinho 4 está errado. Nós ficamos aí, né, pessoal, com a opção A, né? Está correto apenas o que se afirma em A, né? Somente o item 2 aqui está correto. Veja, pessoal, que questãozinha bem didática, que interessante essa questão aí, exigida pela CES Gran Rio. Ela engloba lá praticamente ela abordou aí todos os aspectos aí que nós estudamos até o momento do nosso curso. Esse é o tipo de questão assim mais, hoje, se eu fosse exigir, se me pedisse lá, ó, Possati, vai lá e faz uma questão sobre os aspectos introdutórios da contabilidade. Eu iria fazer, se fosse uma questão de múltipla escolha, justamente nesse mesmo padrão aí dessa nossa questão que acabamos de estudar. Abordar lá em cada opção algum aspecto introdutório. Conceito, objeto, campo de aplicação, função, finalidade, alguma coisa nesse sentido. Beleza, pessoal? Tá valendo aí? Estamos evoluindo, caminhando juntos aí, firmes e fortes na luta, beleza? Então vamos lá, avante! Mais uma questãozinha aí sobre os aspectos introdutórios, exigido no concurso para auditor fiscal do ISS Rio de Janeiro 2010 pela nossa gloriosa ESAF. Assinale abaixo a única opção que contém uma afirmativa falsa. Olha, é um ponto aqui, né, pessoal? Quando você está fazendo a prova lá, já vai e faz assim, ó, falsa. Já risca ela lá para você saber que nós precisamos marcar o que? A opção que contém uma afirmativa falsa. Opção A. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Veja, né, pessoal, são as duas finalidades básicas aí da contabilidade que nós vimos. Controle do patrimônio administrado e fornecer informações úteis para a tomada de decisão. Controle do patrimônio e fornecer informações úteis aí para quê? Para a tomada de decisão, né? Sobre a composição, as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Isso aqui está perfeito, está correto. Lembrando que nós precisamos da falsa, né? Então essa aqui não é o gabarito da nossa questão. Opção B. A contabilidade pode ser conceituada como sendo a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Veja, né, pessoal, que esse item ele confirma o fato de a contabilidade aplicada onde? Em entidades com fins lucrativos ou não. Lembra lá que nós estudamos que o campo da aplicação são as aziendas, e essas aziendas lá envolvem tanto entidades com fins lucrativos como entidades sem fins lucrativos. Veja, tranquilo, né? Contabilidade, ciência, perfeito, estuda, registra, controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio, que é o objeto de estudo,
do que? Do meu campo de aplicação, das entidades com fins lucrativos ou não. Veja que conceito interessante, pessoal. Você mesmo, uma questão discursiva aí, precisa elaborar lá um conceito. O que você vai fazer? Contabilidade, o que é? É uma ciência. Primeiro ponto, já gabaritou lá, é uma ciência. O que ela estuda e pratica lá? O quê? Qual é o objeto de estudo? O controle, ou o patrimônio. Então ela precisa o quê? Controlar o patrimônio, não é mesmo? E controlar o patrimônio de quem? Qual o campo de aplicação? Das minhas agendas, das minhas entidades econômicas financeiras. Até podia colocar aqui, ele não colocou, né? Para melhorar o conceito, a fim de atingir o quê? Fornecer informações úteis e controlar esse patrimônio. Ia fechar o conceito. Beleza? Precisa memorizar, decorar conceito? Não, né, pessoal? Não precisa. Você somente precisa entender, contextualizar onde que nós estamos dentro de todo esse emaranhado aí de disciplinas que você estuda, e entender, a contabilidade está dentro desse contexto aqui, que é justamente esses aspectos introdutórios que nós estamos estudando nesta aula. Beleza? Vamos dar sequência aqui. Vamos lá, opção B então está perfeita, está corretíssima. Opção C, pode-se dizer que o campo de aplicação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa, seja ou não de fins lucrativos. Olha aqui, pessoal, o campo de aplicação que nós vimos. Lembra lá que nós colocamos que modernamente a doutrina chama de entidade econômico-administrativa? Olha aqui, é isso aí, campo de aplicação da contabilidade é entidade econômico-administrativa, seja ou não de fins lucrativos. Perfeito esse itemzinho aqui, tá correto, então não é o nosso gabarito, a gente tem que procurar a falsa, né? O objeto da contabilidade é definido como o conjunto de bens, direitos, ou seja, a minha parte positiva do patrimônio, e as minhas obrigações, a parte negativa, vinculado a uma entidade econômico-administrativa. Perfeito, né, pessoal? Vejam que ele colocou aqui, o objeto da contabilidade é o quê? É o patrimônio. E como é que nós definimos? Como que nós definimos o patrimônio? Conjunto de bens e direitos, mais obrigações, vinculado a uma entidade econômico-administrativa. Perfeito, né, pessoal? Então, o gabarito aí, o que restou foi a opção E. Qual é o erro dessa opção E? Enquanto a entidade econômico-administrativa é o objeto da contabilidade, o patrimônio é o seu campo de aplicação. É justamente o que, pessoal? O contrário. A entidade econômico-administrativa é o que? É o campo de aplicação. E o objeto é o que? O patrimônio. Beleza? Veja que ele inverteu. Ele falou que a entidade, enquanto a entidade econômica administrativa é o objeto da contabilidade, não. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Ele inverteu. Então, o gabarito essa opção está falsa. O gabarito é a opção E. Veja, pessoal, mais uma questãozinha bem interessante aqui. Esse é o padrão aí que pode ser exigido na sua prova sobre os aspectos introdutórios. Questãozinha que ele vai colocar lá vários detalhamentos. Esse aí é a tendência de exigência na sua prova. E veja que ela é exigida em qualquer nível do cargo, seja um cargo de nível superior, área fiscal, tribunais, policial, enfim, qualquer área pode vir a ser exigido esses aspectos introdutórios. Tá bom? Então, além de a gente já estar sedimentando a base, aqui nós já estamos começando a acertar aí as questões de contabilidade, bem tranquilo, sem maiores problemas, não é mesmo? Vamos lá, então. Mais uma questãozinha, essa questão um pouco mais antiga, mas nós trouxemos aqui para detalharmos alguns pontos, complementarmos o que nós estudamos até o momento. O campo de atuação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa, cuja classificação quanto aos fins a que se destinam faz-se corretamente dividindo-as em pessoas físicas e jurídicas, entidades abertas e entidades fechadas, que mais? Entidades públicas, entidades privadas, entidades civis, entidades
comerciais, entidades sociais, econômicas e econômico-sociais. Essa questão aí, né, pessoal, ela é um pouco mais velhinha aí, como eu falo no nosso material teórico, né, mas é algo que a gente tem que saber aí, porque já foi exigido em prova e pode vir a ser exigido novamente. Qual é a ideia que trata aí sobre a classificação das haciendas? Não sei se eu coloquei aqui pra gente, nós vamos detalhar aí então, nesse quadro branco aí, essa classificação das haciendas, pessoal. Então, nós temos aqui, só ver aqui, isso. Quanto aos fins que se destinam as haciendas, elas podem ser classificadas em haciendas sociais, e elas podem ser econômico-sociais. Econômico-sociais. Haciendas sociais, elas o que? Não visam lucro. Beleza? E as econômicos sociais, além todas a questão das finalidades sociais dela, elas também visam o lucro. Então elas visam o lucro. Então ela é como se fosse uma social, mas visa o lucro, por isso que é econômico-social. O termo econômico dá a ideia que ela visa o lucro, e esse termo social significa que ela desempenha também as suas finalidades sociais. Beleza, meus queridos? Então, quanto aos fins que se destinam, elas podem ser sociais, econômicos, sociais, ou, obviamente, né, elas podem ser simplesmente o quê? Econômicas. Aí viso somente o que? O lucro, né, pessoal? Econômicas. É outro tipo aí de entidade de hacienda. Elas podem ser entidades sociais, não visam o lucro, entidades econômicas sociais, visam o lucro e mais as suas finalidades sociais, e econômicas. As econômicas, a finalidade é justamente o que? O lucro. Não é mesmo? Ela visa aí a geração de lucros. Exemplos, pessoal, de entidades econômicas sociais, nós temos as próprias aqui, organizações sociais, as próprias OS, né? Organizações sociais lá, não visam, só visam as questões sociais, a organização não governamental, as ONGs, né? Estariam aqui um exemplo de hacienda social. Associações beneficentes, culturais, esportivas, recreativas, enfim, tudo isso aí são exemplos de entidades sociais. Entidades econômicas sociais, pessoal. Nós temos aí eu dou exemplo na aula dos institutos de pensão. Então eles englobam toda a questão previdenciária aí dos seus funcionários, né? Então envolve um aspecto social, mas também ele visa o quê? O lucro, justamente para ele ser algo que no fim lá o seu funcionário ele consiga lá obter o seu benefício, não é mesmo? Então visa tanto a finalidade do lucro, né, para aumentar lá o poder da aposentadoria, por exemplo, e também visa essa finalidade social, que é justamente o benefício da aposentadoria, né? Então, institutos de pensão, pecúlia, aposentadoria e previdência são um exemplo de uma entidade econômico-social. Econômicas. Finalidade de geração de lucros, exemplo aí as próprias, exemplo clássico, né, pessoal? Sociedades comerciais.
Sociedades comerciais, agrícolas, industriais, empresas aí que prestam serviços, né? Empresas aí de serviços. Então essas são quanto aos fins que se destinam. Agora, quanto aos seus proprietários. Quanto aos seus proprietários. Quanto aos seus proprietários, pessoal, elas podem ser entidades ou agendas públicas, ou particulares. As públicas, elas pertencem à sociedade. No entanto, pessoal, elas podem estar sob a administração do poder público ou privado. Aí no exemplo aí que nós colocamos no nosso material são os sindicatos, fundações e as próprias entidades aí, né, pessoal? O próprio Estado. Já as particulares são as propriedades particulares pertencentes a uma pessoa, a um grupo de sócios, né, por exemplo, como as sociedades civis ou comerciais, ou até mesmo o próprio patrimônio de uma família. Beleza? Então aí vamos colocar aqui só para a gente... Sociedades comerciais. Então as sociedades comerciais, elas são quanto aos fins que se destinam, econômicas, por exemplo, e quanto aos seus proprietários, ela é uma particular. Beleza? Essa é uma classificação aí que pode vir a ser exigido na sua prova. Então, voltando à questão aqui, nós ficamos com a opção quanto aos fins a que se destinam, ela pode o que ser social, econômica, né, ou econômico-sociais. Social não visa lucro, econômica visa o lucro, econômico-social envolve tanto o aspecto social, finalidade social, como também o lucro. Opção E aqui dessa questãozinha número 4. Beleza, pessoal? Tá valendo aí? Estamos aqui na paz, seguindo passo a passo, para que nós possamos sedimentar as bases aí e na sequência entrar com aqueles pontos mais complexos aí. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Técnicas contábeis, pessoal. Técnicas contábeis. Que são técnicas contábeis, pessoal? Conjunto de procedimentos utilizados pela contabilidade para registrar ou levantar os fatos contábeis. Quais são essas técnicas contábeis, pessoal? Nós temos não sei se eu coloquei aqui, não. Então vamos detalhar aqui. Escrituração. Essa é a primeira técnica contábil. Escrituração. Qual a ideia da escrituração? Ela é utilizada para registro, então, registro dos fatos contábeis. Fatos contábeis. Registro dos fatos contábeis. Essa é a primeira técnica contábil aí que você deve saber. Segunda técnica. São as demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis, ela possui, né, pessoal, o objetivo básico de quê? Evidenciar
esses fatos escriturados. Evidenciar os fatos contábeis escriturados. Veja que a técnica de escrituração, ela registra todos os fatos contábeis, que são aí os famosos lançamentos contábeis, que nós vamos ver aí na sequência do nosso curso, quando estudarmos justamente, nós temos uma aula específica aí para tratar sobre a escrituração. As demonstrações contábeis, o objetivo é evidenciar os fatos contábeis escriturados. A terceira técnica é a análise das demonstrações contábeis. Análise das demonstrações contábeis. Tranquilo, né? A própria semântica já nos diz aí qual a ideia dessa técnica de análise das demonstrações contábeis. O objetivo é extrair informações sobre o quê? Sobre a situação financeira, sobre a situação financeira, econômica e patrimonial da entidade. Mas a análise das demonstrações contábeis é extrair informações sobre a situação financeira, econômica e patrimonial da entidade. E depois a quarta técnica, pessoal, ela nos traz a auditoria. Extrair informações, então análise das demonstrações contábeis, extrair informações sobre a situação financeira, econômica e patrimonial da entidade, a fim de subsidiar o processo de tomada de decisões. E nós temos a auditoria, que possui o objetivo aí de examinar a escrituração e evidenciação das informações financeiras. Beleza? Então nós temos 4 técnicas: escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis e auditoria. Beleza? Então, pessoal, essas são as 4 técnicas. Escrituração, registrar os fatos lá, as demonstrações contábeis, que é o quê? Evidenciar esses fatos, justamente para quê? Para atender a finalidade do quê? De evidenciar as informações para quem? Para os usuários. E depois nós temos a terceira técnica, que é a análise das demonstrações contábeis. Qual o objetivo? Extrair informações gerenciais dessas demonstrações. Quais são as demonstrações contábeis? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, né, pessoal? Para cada demonstração dessas, nós vamos ter uma aula aí, então fique tranquilo. Nós temos o balanço patrimonial, que trata sobre toda essa dinâmica patrimonial. Nós temos a demonstração do resultado do exercício, que nos traz todo esse controle das minhas receitas e das minhas despesas. Confrontei receitas e despesas, eu vou achar o meu rédito, que nós vimos anteriormente, o meu lucro ou o meu prejuízo, né? E DRE, nós temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, DLPA, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, DFC, demonstração dos fluxos de caixa, DVA, demonstração dos valores adicionados. As próprias notas explicativas, ela inclui esse conjunto de demonstrações contábeis. Então, todas essas demonstrações contábeis, elas vão ser analisadas pela próxima técnica que nós estudamos, que é a análise das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras. Sempre que vocês verem aí, pessoal, demonstração contábil, demonstração financeira, é o mesmo termo. Ocorre que as normas internacionais, elas usam mais o termo demonstração financeira. Mas, no nosso país, aí, por questões históricas,
a gente encontra mais o termo demonstrações contábeis. Mas demonstrações contábeis, demonstrações financeiras são a mesma coisa, tá bom? E por fim nós temos a quarta técnica, que a canetinha aqui nos pegou, deu problema técnico aqui, a gente vai resolver na sequência, é a auditoria, pessoal, que é justamente o processo aí de validação dessas demonstrações contábeis. Nas empresas aí nós temos lá uma auditoria que se chama auditoria independente, que ela é externa à empresa, além da auditoria que é interna. A auditoria externa, ela justamente, ela atua de maneira que o mercado, então, por exemplo, tem a Petrobras lá, uma sociedade anônima, ela elaborou as suas demonstrações contábeis. Lá diz lá que ela tem 10 mil veículos, sei lá, 100 mil funcionários, estou só chutando aqui, valores. E vai colocar os valores lá, nós temos 10 mil veículos que valem 50 milhões de reais, enfim. Precisa ter uma auditoria independente que ela vai analisar toda essa escrituração da empresa, todas as demonstrações, verificar se realmente aquilo que foi escriturado está lá na demonstração, e vai dizer para o mercado, considerando as boas técnicas aí, os nossos exames efetuados, certificamos que em todos os seus aspectos materiais, né, e os mais importantes, relevantes, as demonstrações contábeis elas realmente evidenciam a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. Então, para isso que precisa dessa técnica de análise de auditoria. Beleza? Então, pessoal, acho que foi tranquilo aqui, né? Então, essas são as técnicas contábeis: escrituração, demonstrações contábeis, análise das demonstrações e auditoria. Beleza? Vamos ver como isso foi exigido em prova aqui, a questãozinha 5. Acho que até vamos voltar aqui, né, pessoal, para a gente fechar esse slide aqui. Então, a 4 aqui, pessoal, é a auditoria. Nós explicamos aí qual a ideia da auditoria, né? Mas é justamente examinar a escrituração. Só para a gente fechar aqui. Examinar a escrituração. Essa, então, é a quarta técnica. A auditoria, examinar toda essa escrituração para realmente, né, pessoal, verificar as demonstrações contábeis, para verificar se realmente elas evidenciam realmente a situação financeira e patrimonial da entidade. Agora sim, fechou o nosso quadrinho. Voltamos aqui na questãozinha. Auditor fiscal aí, 2014, lá de Santa Catarina, auditor fiscal de tributos, né, ISS, que a gente chama, de Floripa, 2014. Assinale a alternativa que apresenta as técnicas aplicadas em ciências contábeis. Aí, questãozinha tranquilinha aí, né, pessoal? Que nos remete a essa questão das técnicas contábeis. Opção A, receita, despesa, ativo e passivo. Isso aqui são os elementos patrimoniais. Então, isso aqui tá fora, né? Isso aqui tá errado. Ativo mais passivo, patrimônio líquido. Isso aqui é uma equação fundamental, ainda tá fora aqui. Tá mal escrita. As contas do ativo são, em regra, de natureza devedora. Que viagem isso aqui, pessoal. Ele está pedindo as técnicas e o cara está lá entrando na natureza das contas. Os fatos mistos representam a junção dos fatos permutativos e modificativos. Não tem nada a ver com as técnicas aplicadas. E aí sim, a opção E, questão bem esquisita aqui, né? Não dá para errar uma questão dessa num concurso de auditor fiscal aí, né? Escrituração, análise, demonstrações contábeis e auditoria. Questãozinha aí só para a gente verificar que é tranquila essa questão aí das técnicas contábeis aplicadas. Se vir, vai vir algo nesse sentido. Beleza?
Usuários e suas informações. Então, o último tópico aqui dos aspectos introdutórios. Vamos lá. Entre os usuários das demonstrações contábeis, inclui-se investidores. Isso aqui, pessoal, está lá na estrutura conceitual. Estrutura conceitual. O nosso famigerado aí, CPC 00. Ele fala lá que entre os usuários das demonstrações contábeis, inclui-se investidores atuais e potenciais, empregados, credores por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governos e suas agências e o público. Eles usam as demonstrações contábeis para satisfazer algumas das suas diversas necessidades de informação. Então, essas necessidades aí incluem, não sei se eu coloquei aqui, eu coloquei para a gente detalhar aqui. Essas necessidades incluem, pessoal, várias questões. Se eu vou decidir quando comprar ou manter, avaliar a capacidade da entidade, segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros, determinar políticas tributárias, enfim, diversas informações. E quais são esses usuários aí, pessoal? Os usuários principais. Nós vamos detalhar aqui, agora com a ajuda da caneta aqui. O primeiro usuário, pessoal, são os investidores, destacados aí pela estrutura conceitual. Os investidores necessitam, né, pessoal, de informações sobre o que? Se eu sou investidor. Vamos pensar aí. Se eu sou investidor, eu preciso de que tipo de informação? Informações para ajudá-los, a quê? A decidir, né, pessoal? Tomada de decisão, decidir se deve comprar, manter ou vender investimentos. Ou vender suas posições em seus investimentos, né? Então, por exemplo, vem aqui comigo. Eu sou um investidor lá, aplico no mercado de capitais, na nossa bolsa de valores aí, por exemplo. Eu sou investidor e lá eu tenho ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce. As principais aí, empresas com capital aberto aí que são negociadas na bolsa de valores. Então, digamos lá que eu sou um investidor dessas duas empresas, da Petrobras e da Vale do Rio Doce. Qual a minha ideia, pessoal? Eu, enquanto usuário da informação contábil, o que eu preciso? Eu vou precisar dessa informação para realmente, eu vou manter a minha posição lá de investidor da Petrobras, da Vale, vou manter, vou tirar da Petrobras, vou colocar no outro investimento. Enfim, para isso, eu posso utilizar as demonstrações contábeis, por isso que lá até a Comissão dos Valores Mobiliários, é o órgão regulador do mercado de capitais, ele tem uma regra que as informações têm que ser trimestrais, justamente para quê? Para que os investidores eles possam, né, realmente aí saber se eles vão manter, vão comprar ou vão vender as suas posições, os seus investimentos. Beleza, pessoal? Então volta aqui, vamos lá. Então os investidores precisam dessas informações, né, para tomar sua decisão, se eles vão comprar, manter ou vender os seus investimentos. E aqui dentro dos investidores nós temos os acionistas, né, pessoal? Foi justamente aí o exemplo que eu dei. Os acionistas, que eles estão aí também, precisam de informações, né, que habilite a avaliar se a entidade tem capacidade aí também de pagar dividendos, relacionado mais aqui aos dividendos, né? Próximo tipo de usuário aí, pessoal, nós temos os empregados, usuários internos, né, da informação.
Os investidores são usuários externos, né? Eles estão externos, acionistas também são os usuários externos. Os empregados são usuários internos da informação. Eles precisam de quê? De informações sobre a estabilidade, né? Sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregados. Então, os empregados precisam de informações sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregadores, né? Empregados. De seus empregadores. Como é que está lá a empresa? Da empresa, né, pessoal? A lucratividade da empresa aqui. Empregadores da empresa. Os empregados, eles precisam saber das informações, eles usam as informações. Por exemplo, aí, tô lá, sou empregado da Petrobras e a Petrobras teve digamos, tudo hipotético, tá, pessoal? Ela teve um prejuízo aí enorme aí, decorrente da Operação Lava Jato. Até, inclusive, um exemplo que foi real, né? Teve aí prejuízos enormes, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu sou empregado lá, eu já ponho minhas barbas de molho, aí, como diz o ditado, né? Vai dar M isso aí, vai acabar sobrando para o mais fraco, e quem é o mais fraco é o empregado. Aí, dependendo lá do teu nível dentro da empresa, o cara já vai se antenar. Então, ele pode usar essas informações que estão lá disponíveis. Por exemplo, aí na demonstração do resultado do exercício, teve lá um prejuízo, eu vou olhar, isso aqui teve um prejuízo, e aí, qual a ideia disso aqui? Eu estou tranquilão aqui no meu emprego, mas a empresa aí está tendo prejuízo. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai vir um plano de demissão em massa. Então, o empregado é um usuário interno, né? Que ele precisa desse tipo de informação. Veja, pessoal, que não precisa estar memorizando, decorando nada aqui. Os empregados isso, os investidores isso. É só raciocinar. Pensa assim, se eu fosse investidor, o que eu precisaria analisar nas demonstrações contábeis, né? Geralmente essa questão aí do lucro também ela acaba impactando tanto investidores, é o exemplo que eu dei aqui, como os empregados, né? Porque a saúde financeira da empresa está muito relacionado ao lucro, né? Isso, claro, né, pessoal, nós estamos falando aqui de empresas comerciais, aí, entidades econômicas que visam o lucro, que é o principal estudo aí, a contabilidade, o que mais cai em prova é justamente sobre as sociedades, as grandes empresas que visam lucro. É isso basicamente que nós vamos tratar durante todo o nosso curso. A gente não vai ver aqui contabilidade das entidades sociais. Isso aí não cai em prova, entendeu? A gente tem que saber que existe esse tipo de entidade, que ela está dentro do campo de aplicação da contabilidade. Mas aqui no decorrer nós vamos focar nesse nicho que é o que? A contabilidade das entidades econômicas, das sociedades anônimas principalmente, das empresas de grande porte. Porque a contabilidade da padaria da esquina aí, ela é totalmente diferente de uma sociedade anônima, de uma Petrobras da vida, né, pessoal? Não poderia ser diferente. Então, as questões de prova, geralmente entram, geralmente não, praticamente 100% das questões elas relacionam a empresas de grande porte. Então, quando você estiver raciocinando, não raciocine aí com a padaria da esquina, raciocine com a empresa grande. Sempre tenha em mente uma Petrobras, é um bom exemplo para você raciocinar, tá bom? Vamos lá continuar com os nossos usuários. Terceiro tipo de usuário aí, pessoal, citado pelas normas, são os credores por empréstimo. Credores por empréstimos. Qual tipo de informação aí, pessoal? Você emprestou dinheiro lá, raciocina comigo. Você emprestou dinheiro para a entidade lá. E que tipo de informação você precisa?
se você for um credor por empréstimo, informações sobre o quê? Que permitam, não? Determinar a capacidade da entidade, né? Capacidade da entidade e pagar, obviamente, né? Pagar seus empréstimos. Mais os juros no vencimento correto, né? Empresa para ver se ela não é inadimplente, hein? Então, credores aí por empréstimo, uma instituição financeira, um banco lá. O que ele está interessado? Se realmente avaliar a capacidade da entidade em pagar esse empréstimo. Ele vai olhar lá. Para isso ele vai pegar a análise aí vai pegar o balanço patrimonial dele e vai fazer uma análise de solvência, uma análise de liquidez, que ele vai pegar lá os teus ativos e passivos, ele vai confrontar. Pô, esse cara aqui tá mal das pernas. Então a gente tem lá índices, né? Índice de liquidez, por exemplo, que é estudado lá em análise das demonstrações. Aí ele vai pegar, vou pegar o meu ativo circulante com o meu passivo circulante, nós vamos ver isso aí, pessoal, todos os grupos patrimoniais, tá bom? Então não se preocupa, o que é ativo circulante, o que é passivo circulante, nós vamos ver na sequência. Mas eles são dois grupos que tem lá no meu balanço patrimonial, ele vai confrontar e vai olhar a liquidez corrente. Pô, esse cara tem os ativos circulantes, o caixa dele consegue, ele tem lá 100 milhões no caixa e ele deve 80 milhões, por exemplo, para vocês entenderem. 100 milhões e 80 milhões. O cara está com uma folga financeira de 20 milhões. Ele está me pedindo aqui 1 milhão de empréstimo. Pô, tranquilo, né? Então ele vai pegar lá o balanço patrimonial e vai analisar. Claro que ele vai fazer uma análise com uma maior conjuntura. Ele vai olhar, vai pegar a demonstração do resultado do exercício dele. Pô, esse cara vem tendo lucro sistemático aqui. Ele tem uma folga financeira de 20 milhões. Ele está me pedindo 1 milhão aqui para expandir uma linha de negócio. Ó, tranquilo, vou dar para esse cara, vou emprestar, entendeu? Então, bem tranquilo as informações aqui que os credores por empréstimos necessitam. Ele precisa saber a capacidade de pagamento dessa empresa, tá bom? Vamos lá. Outro usuário, pessoal. Fornecedores, né? Os fornecedores e outros credores. Fornecedores e outros credores. O que eles estão? Eles precisam de que tipo de informação aí? Eles precisam avaliar, né, informações que lhes permitam o quê? Avaliar se as importâncias que lhes são devidas, serão pagas, obviamente. Serão pagas nos respectivos vencimentos também. Não é mesmo, pessoal? Fornecedor, então tô lá. Eu sou um fornecedor lá da Petrobras. Vendi lá 5 caminhões para a Petrobras. A Petrobras até não é um exemplo bem, é uma entidade muito grande, mas vamos continuar com o exemplo da Petrobras aqui. Então, eu sou fornecedor lá e vendi 5 caminhões para o pagamento a prazo aí, né? Fiz um financiamento. Beleza, então, como fornecedor, eu preciso saber se a empresa vai me pagar, né, pessoal? Pô, como é que tá a situação aí da empresa? Ele vai olhar lá, pô, tá me pedindo aqui financiamento de 5 caminhões e qual é a ideia?
Por isso que em grandes financiamentos, assim, tem justamente um pré-requisito é justamente a empresa já entregar a situação lá, as demonstrações. Em grandes financiamentos, tem uma análise violenta aí pelos bancos, justamente dessa questão aí da solvência, da capacidade de pagamento. Então ele vai analisar lá as demonstrações, cada instituição tem seus índices próprios, ele vai falar, cara, eu só posso te vender 3 caminhões com essa situação financeira aqui. Não, tá tranquilo, 5. Ou se tiver um maior risco, seguinte, maior risco, maior o juro, né? Maior, enfim, alguma situação de você vai ter que me dar uma garantia. Por isso que é bem comum aí a figura dos leasings, do arrendamento financeiro. Isso aí já é contabilidade avançada que nós vamos estudar no nosso curso. Mas justamente porque a propriedade fica lá com a financeira. Você pode usar o carro, mas aí qualquer problema, a posse já está na instituição financeira. Ela simplesmente vai lá e toma o teu... não está pagando, aí ela retoma. É muito mais fácil de reaver o seu dinheiro, né, pessoal? Beleza? Vamos lá, mais um usuário. Próximo usuário aí são os clientes. Os clientes, eles estão em interesse em informações sobre a continuidade operacional. Continuidade operacional da entidade. Especialmente, né, pessoal, quando esse cliente ele tem um relacionamento de longo prazo com essa entidade, ou se ela é um fornecedor importante, Aí, olha lá, eu sou um cliente da entidade. Eu sou um fornecedor lá importante lá da entidade. É óbvio que eu vou querer saber a situação financeira dela ali, porque qualquer coisa que acontecer com essa entidade vai acabar impactando significativamente aqui também a minha solvência, a minha liquidez, os meus negócios aqui da minha empresa, beleza? Então, esses aí são os principais usuários. Vamos lá? Vamos voltar aqui então. Ainda tem, né, pessoal, o governo, na verdade, nós temos aqui mais o governo, que faltou citar, e suas agências, que estão preocupadas aí com a própria destinação dos recursos, a regulamentação das atividades da empresa, e também nós temos o próprio público. Você, enquanto cidadão, você também é um usuário da informação contábil, não é mesmo? Então, enquanto cidadão aí, você acaba sendo afetado aí pelas as variáveis aí econômicas, né? Principalmente aí das entidades públicas, né? Então, você é um usuário da informação contábil também. Vamos ver como é que isso aí já foi explorado em prova, pessoal. Diversos são os tipos de usuários interessados nas informações contidas nas demonstrações contábeis das entidades. Um desses grupos é constituído pelos clientes, cujo interesse é tanto maior quanto maior forem a sua dependência e a concentração nos fornecimentos de algumas poucas entidades. Perfeito isso aqui, né, pessoal? Tá? Corretíssimo, foi que nós acabamos de estudar aí. Então, esse é um tipo de exigência. Pessoal, ele vai pegar lá um tipo de usuário. Essa questão aqui ela é bem didática, por isso que essas questões que eu coloco aí no meio da aula, pessoal, é justamente porque ela é bem didática, não foi escolhida à toa. Eu peguei, vamos ver uma questão. Não, ela é selecionada com base para realmente a gente fixar o conhecimento e como que pode ser explorado na prova. O examinador ele vai pegar um desses tipos de usuários
e ele vai colocar qual o objetivo dele. Ele pode trocar, ele pode pegar lá, o governo está interessado em ver a capacidade de pagamento, ele vai misturar essas finalidades, tá bom? E lá no final do nosso material em PDF tem um resuminho, eu vou trazer aqui no final do nosso bloco para a gente detalhar, beleza?